torcida tricolor! Estamos começando mais um Contextualizando, enquanto o Gabriel olha aqui o aplicativo OneFootball, porque esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFootball, que o Gabriel estava olhando aqui, não sei porquê, porque ele já sabe todos os resultados que aconteceram e que antecederam a grande final que o São Paulo chegou. E você que não tem o aplicativo, aqui é muito simples o aplicativo do OneFootball, você clica aqui no ícone, abre o aplicativo, aqui você vai ter notícias, aqui você tem vídeos, e aqui você tem os jogos, que é a coisa que é mais importante aqui, os jogos que aconteceram hoje, os jogos da Copa do Brasil, os que vão acontecer, os que vão acontecer amanhã, e você pode aí ver quais são os times que você está seguindo. Eu estou seguindo o Brasil e estou seguindo São Paulo, o Gabriel está seguindo o Uruguai e está seguindo São Paulo, espero que esteja seguindo São Paulo, enfim, e para você ter tudo isso, basta clicar no link que está na descrição do site e baixar o aplicativo, se você já tem. Aí você pode apagar e baixar de novo, estou brincando. Se você tem, é só usar. Enfim, hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é a final São Paulo e Corinthians. São Paulo chegou à final na edição passada do Campeonato Paulista, em que o Aguirre estava praticamente estreando. O São Paulo enfrentou o Corinthians, mas na semifinal. Sim. E aí acabou sendo eliminado no último minuto. O jogo foi para os pênaltis, uma coisa assim horrorosa aquela experiência, mas o São Paulo naquele momento já mostrava uma diferença de atitude, né, que ainda acabou se confirmando até um determinado período do ano, quando os jogadores se machucaram. Agora a situação é diferente. São Paulo começou o ano muito mal, assim como o Corinthians, mas o São Paulo foi começando a se acertar, tirando o Jardim, entrando o Mancini, uma bagunça toda, o Cuca dando pitacos, toda aquela loucura, a garotada mandando jogadores imprestáveis embora, como o caso do Diego Souza, e o São Paulo conseguiu fazer a sua melhor partida. Você deve usar por causa do Diego Souza? Não, ele emprestável. É, um pouco. Ele conseguiu fazer o seu melhor jogo contra o Ituano, né, e depois conseguiu eliminar a equipe que tem o melhor elenco do Brasil, que é o Palmeiras, e agora vai enfrentar um Corinthians que ainda não se acertou, mas é o favorito porque o Corinthians, mesmo não acertado, é um time que tem muita confiança e que consegue vencer adversários muito mais complicados, enfim, às vezes abdicando até do futebol, né? E é um time que neste momento, neste período, digamos assim, ele está acostumado a enfrentar decisões. O Corinthians, inclusive, é o atual bicampeão paulista, por exemplo. Pode fazer o tri, que seria... Então, assim, no momento eles estão acostumados a esse clima de decisão, a enfrentar uma decisão, a saber jogar uma decisão. A crescer, né? Exato, que é algo que nós não temos. Nesse momento. Se o São Paulo tivesse enfrentado o Santos com a atuação que o Santos teve no Pacaembu, eu acho que o São Paulo teria muito mais dificuldade do que teve o Corinthians, por exemplo, que fez uma partida horrorosa. Os jogadores do Corinthians estão acostumados a, quando as coisas não dão certo, saber lidar com aquela situação. Foi para os pênaltis, poderia ter sido eliminado, óbvio, só que para o massacre que foi o jogo, tomar um gol no último lance, no cruzamento aleatório, é bom para eles, assim, no contexto deles é bom, porque eles foram massacrados, era para ter tomado 1, 2, 3, não deram chutes a gol, o Santos deu 23 ou 25 chutes, então assim, eles estão acostumados com esse momento, né? E é uma equipe que, assim, não sente, né? Porque, por exemplo, no caso do São Paulo contra o Corinthians, quando o São Paulo tomou o gol lá no ano passado, que ele tomou o gol no último minuto, eu falei, nossa, agora a confiança que você vai para os pênaltis, quando você segurou o jogo, já estava classificado para a final, é um horror. Mas poderia acontecer o mesmo, o Corinthians, porque tomou o gol aos 41 minutos do segundo tempo. Então o Corinthians poderia ter ido abalado, mas não, foi para os pênaltis. O jogador do Corinthians ainda teve um pênalti defendido pelo Vanderlei, quer dizer, o primeiro pênalti, tudo estava favorável ao Santos. E aí também a gente pode dizer que o Corinthians teve sorte, porque não foi o Cássio que jogou muito bem a partida, mas não foi o Cássio que defendeu nenhum dos pênaltis. Os dois foram batidos na trave. A transmissão da TV tentou achar que ele tivesse encostado na segunda bola, mas não encostou. É muito claro, mesmo numa primeira vista ali, não que ele não tenha ido bem. O Cássio é também um grande pegador de pressão, um goleiro que está numa fase muito boa. Mas o problema do Corinthians, tem jogadores inteligentes, tem jogadores capazes, tem o Gustavo lá, que o Rogério Ceni lapidou o moleque joga muita bola, faz muito gol, e tem aí Júnior Urso, tem umas surpresas também, né? Quer dizer, tem jogadores tarimbados,
tem um técnico que vem de um título recente, que é o brasileiro do ano retrasado, e tem uma equipe que, mesmo com muita dificuldade, mesmo quando é pressionado, eles conseguem manter a calma como se eles realmente acreditassem que a qualquer momento poderiam decidir a partida. E isso nós contextualizamos para explicar por que o Corinthians é favorito. Mesmo não jogando bem. Né? Exato. Só que assim, no momento que o São Paulo chegou, a eliminação que o São Paulo deu ao Palmeiras, tirar o Palmeiras do jeito que o São Paulo tirou, eu ainda acho melhor o São Paulo enfrentar o Corinthians, nesse caso, nesse contexto, do que enfrentar o Santos. Por quê? 2 motivos. O primeiro, esse ponto todo de confiança que nós falamos e tudo mais, e que o Corinthians ano passado tinha isso muito acima em relação ao São Paulo, esse ano está um pouco mais equilibrado. Esse ano o São Paulo crescer nesse momento, boas partidas contra o Ituano, jogar de igual para igual contra o Palmeiras, ser melhor no Morumbi e ser parelho na maioria do tempo no jogo do Aliança, em que o São Paulo nunca tinha conseguido sequer um ponto, nem sequer um ponto. Eliminar nos ponto e ganhar nos pênaltis. Eliminar nos pênaltis. Então, todos esses fatores levam o São Paulo a meio que entender e um olhar para o outro, os garotos olharem, os mais experientes olharem e falarem: a gente consegue fazer isso. E desfalcado de 2 dos 3 principais reforços para essa edição do Campeonato Paulista, tá, gente? Porque ainda tem Tietchan, tem Pato, esses jogadores, Vitor Bueno, não foram contratados para o Paulista, não contam. Mas nós tivemos 3 reforços importantes e pontuais para, na verdade, era para a Libertadores e também para o Campeonato Paulista, que são o Thiago Volpe, que agora está jogando no nível que as pessoas tinham, né? Que esperavam dele. O Pablo e o Hernanes. Jogou contra o Palmeiras sem Pablo e sem Hernanes e pode ter o retorno de um ou dos 2 até. Esperamos que o Hernanes tenha conseguido, inclusive, corrigir o problema da musculatura dele, que tinha uma defasagem em função do tempo que ele passou na China. E essa questão do São Paulo agora estar confiante, ter quebrado o tabu do Palmeiras, ainda que não seja com vitória, ter se classificado, voltar a uma final estadual depois de 16 anos, tudo isso faz com que essa diferença, que ainda existe, que ela seja muito menor, que os jogadores possam entender como jogar essa partida, principalmente o jogo no Morumbi, entender que um 0-0 no Morumbi, por exemplo, como foi contra o Palmeiras, não acabou, não está definido o confronto. O São Paulo, muitas vezes, principalmente de 2015 para cá, o São Paulo perdeu muitos confrontos no jogo da ida. De 2015 chegou a perder para o Santos Copa do Brasil já na ida, perdeu para o Cruzeiro Copa do Brasil em 2017 na ida, perdeu para o Atlético Nacional em 2016 a ida, próprio Corinthians também em 2017 já na ida, todos jogos no Morumbi que você já foi praticamente morto. O São Paulo parece ter entendido que é importante o jogo da ida você não ir morto, ainda que seja com um empate, ainda que seja com isso. E o segundo motivo que eu também prefiro pegar o Corinthians eu mantenho, mesmo nessa fase do São Paulo, eu mantenho com veemência o Campeonato Paulista, ele é muito pouco importante, mesmo em caso de título. O São Paulo, apesar de todo esse período sem conquistas, tinha um fator que pudesse tornar o Campeonato Paulista importante. Não seria ultra importante, mas daria uma importância para ele. Eliminar Palmeiras e eliminar Corinthians, principalmente com os 2 jogos finais na casa dos rivais, onde nós temos tabu, onde nós temos desempenhos terríveis. Ser campeão passando por isso daria um peso maior do que o título em si do Campeonato Estadual. Se o São Paulo fosse campeão, por exemplo, contra o Santos, ainda que o Santos esteja jogando melhor, ainda que seja o time bem treinado do Sampaoli, ser campeão na Vila ou no Pacaembu ia ter um peso muito menor. Você ser campeão em Itaquera, ainda que você, por exemplo, não ganhe o jogo, ainda que você perca o jogo, ganhe de 2-0, ainda perca de 1-0, o tabu. Apesar de você ser campeão lá e você eliminar o Palmeiras na Arena do Palmeiras, isso vai trazer um peso muito importante para o São Paulo. Isso vai trazer a confiança, isso vai trazer vários aspectos que o São Paulo tem para aproveitar. Ano passado tivemos isso apesar da eliminação. O São Paulo mostrou um caminho a ser seguido e seguiu nesse caminho até determinado ponto. Na primeira má fase o São Paulo botou tudo abaixo, estaca 0. Dessa vez, independentemente do resultado, a menos que tome 50-0, aí evidentemente vai ter todo um caos em torno disso. Mas uma derrota normal, por exemplo, o São Paulo tem um caminho muito claro a ser seguido e a aproveitar o que foi construído. Uma vitória levaria a gente, uma vitória não, um título levaria a gente para um outro patamar. Para um patamar que os adversários iam observar e falar: São Paulo se reconstruiu e nem estrearam ainda os reforços que o técnico pediu. Então colocaria outro patamar. Mas uma derrota
para um time que é favorito, para um time que vem sendo campeão, São Paulo em crise, São Paulo com desfalques, São Paulo com um técnico que acabou de recém-estrear, engatinhando no campeonato, não seria catastrófico. Obviamente que a gente ia ficar extremamente irritado, mal-humorado, etc, todo mundo sabe, porque a gente sente isso, mas o São Paulo ainda, se não for algo que nem o Gabriel falou, fora da curva, vai olhar para o restante do ano com os reforços que tem, fortalecido. Os jogos contra o Ituano e contra o Palmeiras levaram isso... levaram o São Paulo para essa condição. Não, e o São Paulo precisa entender algo que não... Foi bom. O São Paulo precisa entender algo que não entende há algum tempo. O processo de construção, em algum momento, vai ter uma má fase, vai ter um problema, vai ter um percalço que você vai ter que superar. O Palmeiras, né? O Palmeiras foi campeão brasileiro, aí chegou no Paulista, já não ganhou e já tinha galera, pô, é um paulista, gente, um time que acabou de... E o Palmeiras, diferentemente do Palmeiras, o São Paulo não tem dinheiro infinito para você corrigir os erros contratando 56 jogadores. Não vai acontecer. Então, se o São Paulo em algum momento do ano, e é possível que viva, é difícil que nós estamos em abril, o São Paulo vai até dezembro ganhando tudo, é difícil que aconteça. Ainda que seja campeão de tudo, em algum momento você vai viver ali uma série de 2, 3 jogos sem ganhar. É importante que o São Paulo entenda, possivelmente, é importante que o São Paulo entenda que, não, estamos aqui numa má fase, põe tudo abaixo, começa tudo do zero. Não adianta fazer isso. A gente está vendo há anos e anos o quanto isso é prejudicial, o quanto isso não resolve. Agora nós mandamos, só sem entrar em mérito nenhum de certo ou errado, mas mandamos o Aguirre embora, veio o Jardine, mandamos o Jardine embora, contratamos um técnico para 2 meses depois. Chegamos na final, antes do cara assumir meio que de fato, ou assumir com tempo, enfim. É o acaso que dá certo uma vez a cada 200 anos. É o que a gente fala. A gente está dependendo do acaso desde, 2009, 2010. Deu certo uma vez em 2012, está dando mais ou menos certo agora aos trancos e barrancos e fazendo algo que deveria ser feito há muito tempo. Pegar jogos contra equipes menores, dar tempo de rodagem para meninos com talento serem lapidados, para o treinador achar o time, como nós já falamos, o São Paulo fez partidas terríveis contra a Ferroviária, o Red Bull teve o jogo que o São Paulo foi bem pelas circunstâncias, por ter um cara expulso logo cedo. Fez menos pontos que a Ponte Preta, exato. De novo, né? A Ponte deve ter uma raiva. Só que serviu para o São Paulo ir se acertando, ir apontando, serviu para o Antony fazer partidas não boas, como São Bento, como Ponte Preta, não foi bem nesses jogos. E sabe que a gente falou isso em algumas lives já. Sabe o que tem a ver você não ir bem contra São Bento? Nada, não acontece nada. Não dá peso. Porque muito provavelmente o time vai se classificar de qualquer jeito. Então esses jogos são irrelevantes. São jogos para dar a rodagem. Põe para jogar, deixa ele se lapidar, deixa ele entender que ele tem que soltar a bola mais rápido, como ele está entendendo. Ou se alguém acha que se ele jogasse num clássico direto, ele ia entender isso. Não funcionou. Jogou no passado, não deu certo. Pegou, o Jardine pegou, ele vai contra o Grêmio. Joga aí. A bola queimava no pé dele, foram atuações desastrosas, parecia uma criança jogando um time de adultos. Era culpa dele? Evidentemente que não. Ele precisa desse processo de amadurecimento, esse processo de maturação, entender o que é um jogo profissional. E agora... Conhecer os companheiros também, saber como o time se comporta. Exato. Por exemplo, a gente achou o Hudson na lateral direita, que foi... Olha, gente, foi um achado o Hudson jogar, ainda que o Tietchan possa ocupar esse espaço, mas é bom o Tietchan ficar no meio mesmo e a gente pegar o Hudson e tornar o lateral mesmo, como foi o Militão, e aí o São Paulo tentar manter esse elenco. Agora, o que a gente está dizendo aqui lembra que a gente falou do Cuca? Olha, o Cuca não... Contextualizamos algumas coisas do Cuca também, e aí a galera ficou meio zangada, não, o que vocês estão jogando com... Não, nós estamos jogando contra, pelo contrário. O que a gente está dizendo aqui o Cuca não pode ser responsabilizado não pode ir para a conta dele um resultado negativo nessa final. E se for positivo, vai para a conta dele, porque a euforia vale, vai sempre vir a parte do cara que motiva. Recebi um monte de mensagem no Twitter, gente falando, tá vendo, ele devia mesmo ter ido para o Allianz. Eu duvido que ele tenha acrescentado grandes coisas. Mas ele treinou o Palmeiras há 2 anos e o que a presença dele em si possa ter resolvido alguma coisa. Mas ele conhece os caras. Ele não poderia ter falado isso? Ele precisaria estar lá? Porque se o São Paulo é eliminado, de novo, a gente citou isso e esse é o contexto. São Paulo é eliminado com algum erro de alteração. Se entra o Nenê como entrou e o São Paulo toma aquele gol do Davidson, o gol não é anulado, botou o Nenê.
tirou o menino, Já olha lá, tá. o Nenê não jogou nada, porque aí o Palmeiras ia se trancar, o São Paulo dificilmente conseguiria criar, porque o Palmeiras fica lá trancado. Aquele gol ia ser game over. Exato. E aí ia falar lá, botou o Nenê, o que tinha que botar o Nenê? O Wagner Mancini já não botava o Nenê. Pronto, já começava toda aquela história de pressão desnecessária. Gente, nós estamos falando isso de torcida, não a gente. Porque a gente já tinha falado, olha, o Cuca não pode ser responsabilizado, assim como nós não Então, concordamos do Jardine aqueles 5 jogos. Sim. No fim, vocês sabem disso, entrou na conta do Jardine. Toda vez que iam falar do Jardine, não, mas ele fez tantos jogos, contavam 5 jogos que ele tinha feito lá, que ele não teve tempo de treinar nada. Então, assim, o Jardine, que vai agora para a seleção de base, e tomara que tenha um sucesso lá, porque é um cara competente, foi queimado por um trabalho muito ruim administrativo de São Paulo. E assim, isso é bom aproveitar que nós estamos contextualizando, nós estamos falando do período dele antes de 2019. Sim. Em 2019, já ficou claro para todo mundo que as escolhas que ele teve, ele traiu todas as convicções dele, ele baseou o time, isso foi entrevista dele no jogo de eliminação contra o Talheres, é só Sim. pegar a entrevista coletiva dele. Ele baseou a equipe em Diego Souza, ele baseou a equipe em Nenê, por serem as lideranças técnicas e experientes do time. Ele nunca construiu um time assim, ele traiu tudo pelo qual ele chegou até lá. E, apesar disso, antes desse negócio, antes desse problema todo, em Florida Cup e nos 5 jogos de 2018, não era para entrar na conta dele. Não é de jeito nenhum para entrar na conta dele. Mas entrou, e daí ele fez as coisas erradas, enfim. E a gente não vai ficar lamentando isso. Na verdade, a gente não quer... Nós estamos contextualizando. Nós temos contextualizando, bom, o nome desse programa, é justamente para a gente não fazer a mesma coisa com o Cuca. Agora somos defensores do Cuca e a gente não quer a pecha de viúvas do Cuca. A gente não quer que o Cuca vá embora. Ah, mas vocês falaram que não era tudo isso. Não é questão de ser tudo isso ou não. Se não vier um técnico que tenha respaldo da diretoria e possa fazer um trabalho, minimamente a gente possa segurar o técnico por mais de um ano, que ele possa continuar, mesmo que não venha, que a gente são... Olha, tomara que a gente consiga conquistar títulos e tomara que seja nesse. Já esse paulista para dar uma desafogada, e sabemos que o estadual não vai trazer muito conforto para o São Paulo. São Paulo não ganha a Copa do Brasil, que é um título muito difícil, ou o São Paulo se classifica para a Libertadores, vai seguir com uma pressão em 2020, mas já vai ter um título recente, já vai ter uma confiança, olha, um técnico tem alguma coisa e tal. A gente precisa, mesmo que não venha o título paulista, mesmo que não venha a Copa do Brasil, mas a Libertadores é essencial que se classifique. Sim. É essencial. Sim. Com esse elenco é para se classificar para a Libertadores direto. Se não se classificar direto é um fracasso, vai ser um fracasso. O elenco que construiu é para se classificar ali entre os 4. Se você for analisar que são 4 que vão direto, sem contar uma eventual Copa do Brasil, vaga aberta, uma eventual vaga aberta, sei lá, se um time entre os 4 ganha Libertadores ou ganha a Copa do Brasil e fica entre os 4, o São Paulo fica atrás de Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Brigaria ali pela 4ª vaga. Então, assim, no mínimo um 4º, 5º lugar é condizente com o elenco que o São Paulo tem hoje, no mínimo. No mínimo. Então, assim, queremos que o Cuca tenha tempo para fazer esse trabalho e entendemos que o favoritismo é do rival, pelo que a gente falou. O rival não está jogando bem, o que é muito ruim, porque tem 2 coisas que podem acontecer que são perigosíssimas. Eles jogarem bem, porque isso pode acontecer. Clássico é clássico. Às vezes o Corinthians pega um jogo, por exemplo, o Santos massacrou o Corinthians no segundo jogo, no primeiro jogo o Corinthians jogou melhor. Não é que jogou melhor que o Santos, jogou melhor do que vinha jogando. Não, jogou melhor que o Santos. O Santos foi muito mal. Fez um jogo muito ruim. Foi isso que eliminou o Santos. Praticamente não atacou. Foi até o que o São Paulo falou, né? Deixamos os caras... Então, assim, o São Paulo precisa tomar cuidado para não cair em nenhuma armadilha, para não deixar o lado emocional, para não deixar ansiedade, porque é um título, vai pesar na molecada, porque é um título que está sendo muito esperado por uma torcida que está ávida por isso, mas o São Paulo mostrou contra o Ituano e principalmente nos confrontos com o Palmeiras, que tem condições, que tem estrutura e que tem elenco para vencer esse campeonato. De qualquer forma. E seguir um ano. E seguir um ano com apoio, com estrutura, com torcida lotando, com a diretoria pensando um pouco nos preços dos ingressos, que isso a gente vai falar em uma outra ocasião, mas enfim... Isso nós falamos na live, porque nós estamos gravando o vídeo antes da live de terça-feira. Enfim, quem quiser pode olhar lá. E, gente, em relação a domingo, vamos, quem tiver condições, obviamente, lotar o Morumbi, vamos numa corrente e empurrar o time
o tempo todo, independente de qualquer coisa. Nesse jogo a gente precisa empurrar. São Paulo não pode se calar se tomar uma bola na trave. São Paulo não pode. A torcida precisa empurrar o tempo todo, transformar o Morumbi num inferno para o adversário, porque sim, torcida faz diferença. Já segurou o São Paulo de situações, tirou o São Paulo de situações muito difíceis. Agora é a hora da torcida empurrar para um momento que, enfim, a recompensa é muito grande se esse título vier. E só para encerrar, porque é o último minuto do programa, do quadro, há uns 2 minutos você falou do Cuca, e para encerrar, para não deixar nenhuma margem para más interpretações, aproveitando o nome do quadro de novo, por mais que nós não tenhamos apoiado ou sido favoráveis à vinda do Cuca, nós vamos avaliar o trabalho do Cuca. Independentemente de ser o Cuca, de ser não sei quem, A, B, C ou D, nós avaliamos o trabalho. Se o trabalho for bom, eu não quero saber se é do Cuca, eu não quero saber se é do Giardino, eu não quero saber de quem que é. Se o trabalho for ruim, eu não quero saber se é do Cuca, eu não quero saber se é do Giardino, eu não quero saber de quem que é. Nós avaliamos o trabalho, as decisões naquele jogo. Aquele jogo foi bem, mas o trabalho está ruim. Vamos falar que naquele jogo foi bem, mas o trabalho está ruim. O jogo foi mal, o trabalho está bom. Nesse jogo fez coisa errada, mas o trabalho é bom. Siga nesse caminho. É isso que nós vamos fazer. E depende se o cara tem um lastro de títulos ou não tem. Se ele chegar aqui e fizer história aqui... O trabalho é o que importa. O trabalho feito no São Paulo é isso que nós vamos avaliar. É isso? É isso. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo. Bom clássico para todo mundo. A gente se vê no Morumbi. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.